Você sabia que nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo? E mais, uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono recentemente mostrou que 63% dos brasileiros, ou seja, 6 em cada 10 brasileiros, têm alguma queixa de sono. Pensando nisso, o Instituto do Sono criou o Sleepcast em celebração à Semana Mundial do Sono. E hoje vai ser o nosso primeiro episódio. Olá, eu sou Sérgio Brasil Tufik, esse é o Sleepcast, o podcast do Instituto do Sono. E hoje estamos aqui com a professora doutora Mônica Levi Andersen, que é professora do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e diretora do Instituto do Sono. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente falar mais sobre sono para a nossa sociedade. E acho que um assunto que tanto interessa a todos nós, que gostamos muito de uma boa noite de sono. Primeira pergunta que eu te faço é: quantas horas nós devemos dormir numa noite? Você já começou com uma pergunta muito boa, porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse estigma que as pessoas acreditam que tem que dormir entre 7 e 8 horas. Cada um de nós, Sérgio, tem que dormir aquela quantidade ideal para nós. Por exemplo, se eu te perguntar quantas horas você precisa para se sentir pleno de manhã? Bom, acho que hoje em dia é umas 8, 9 horas. Você viu que você tende a um pouquinho mais do que 8. Cada um de nós tem essa necessidade de sono que pode ser 6 horas e meia e para outras pessoas 9 horas e meia de sono. Invejo muito as pessoas das 6 horas de sono. Pois é, essas pessoas a gente chama de pequenas dormidoras, pessoas que dormem menos de 6 horas, mas o importante não é que a vida delas força a dormir 6 horas. A capacidade delas dormirem é menor do que entre 7 e 8. E nós temos os grandes dormidores, pessoas que se satisfazem com mais de 9 horas. Importante dizer que essas pessoas que dormem 9 horas para se sentir plenas e felizes, elas não são preguiçosas. Elas têm uma necessidade maior do que a média. Bom, acho que isso aí eu podia fazer uma retratação, as pessoas me ofenderam durante a vida por ser um longo dormidor. E uma outra questão em relação ao horário de sono, porque eu acho que também existe uma variabilidade grande entre as pessoas, né? Como é que funciona na prática? Tem pessoas que precisam dormir mais cedo que outras ou não? É exatamente isso que você disse. Assim como a gente tem uma curva de Gauss, em que a gente tem os pequenos dormidores de um lado, os grandes dormidores de outro, e a maior parte dorme entre 7 e 8 horas, a gente tem também aquilo que a gente chama de cronotipo, que é o desenho de que horas você se sente melhor dormindo. Aqueles que adoram a madrugada, compor uma música, estudar e adoram assistir um filme a partir da meia-noite, por exemplo. Esses a gente chama de vespertinos, pessoas da noite, corujas, e também elas têm dificuldade de acordar cedo. Por outro lado, a gente tem os matutinos, aqueles que 5h30, 6 da manhã saem da cama, vão treinar, vão trabalhar felizes, mas à noite eles já sentem o peso de uma vigília que eles tiveram durante o dia. Então, assim, a gente tem o matutino, o vespertino e o intermediário, a gente tem aquela população que se adapta melhor às duas condições. E agora acho que talvez a gente poderia falar um pouco sobre o sono em si, porque o sono relativamente é uma modalidade da medicina recente, então muito se estudou sobre a medicina acordado, mas pouco a gente pôde estudar sobre o sono, é algo recente na história. E o que acontece enquanto a gente dorme? Porque até então acho que se entendia que nada acontecia e que era um tempo desperdiçado, né? O que a gente sabe hoje sobre o sono? Quais são as fases do sono? Como é que funciona? Você falou a palavra recente. É importante a gente pensar nisso mesmo, que algumas décadas atrás, as escolas de medicina elas não tinham o tema sono inserido em sua grade curricular, porque era desconhecido mesmo. A primeira classificação dos distúrbios de sono é da década de 80. Realmente é muito recente. O que a gente pode dizer? Que o sono é o principal comportamento do ser humano. Você começou hoje esse Sleepcast dizendo que é 1/3 das nossas vidas. Exatamente isso. Se a gente passar 90 anos nessa vida, 1/3 vai ser deitados e dormindo. Quantas fases a gente tem? Foi descoberto em Chicago, na década de 50, que a gente tem 2 fases principais, que a gente chama de REM,
REM, que do inglês é Rapid Eye Movement, que são os sonhos. E os americanos denominaram tudo aquilo que não era a fase dos sonhos de não REM. Então a gente tem numa noite não REM e REM. O não REM é distribuído em N1, N2, N3, sendo N3 aquela fase de maior lentificação do cérebro, sono de ondas lentas, que alguns até ousam dizer que é um sono profundo. A gente vai ter mais ou menos 1h30 para o início do primeiro sonho, e nós vamos sonhar 4 a 6 vezes por noite, totalizando 90 minutos, Sérgio. Imagina só você sonhar 1h30 por noite. Isso é fantástico para nós, né? Para a nossa saúde. E é o sono REM que confere o bem-estar físico e psicológico. Mas ele predomina mais na segunda fase da noite. Na primeira, a gente tem essas fases que eu chamei de N1, N2, N3. Importante dizer também que as primeiras 4 horas de sono nós chamamos de sono essencial. Um senhor que é um motorista de ônibus, um médico, qualquer um da população, pelo menos essas 4 horas são importantes, porque ele vai ter uma parcela, mesmo que restrita, de cada uma dessas fases. Se a gente tiver um sono de qualidade, ou seja, todas essas fases em sua proporção correta, nós vamos acordar felizes de manhã, se sentindo descansados, reparados e prontos para iniciar a vigília. E qual seriam as principais funções de cada uma dessas fases do sono? O que caracteriza cada uma dessas fases? Você falou do REM e do não REM, né? É uma pergunta difícil, que a ciência ainda não conseguiu responder. Mas eu posso te dizer que, assim, o sono REM, ele confere um bem-estar, como eu disse. Uma pessoa que não tem a quantidade de sono REM ideal, ela acaba se sentindo mais deprimida, menos motivada em relação ao seu acordar. E durante o dia ela sofre com essa falta de sono. Há pesquisas mostrando que, de fato, a depressão é um dos prejuízos que a falta de sono REM promove. Na primeira parte, como eu falei, é mais o sono não REM, que ele libera hormônios, por exemplo. O hormônio de crescimento acontece no início do sono. Cada uma delas tem algumas características que já são sabidas pela ciência, mas o sono ainda é um mistério, mesmo estando, né, nessa era avançada que agora a gente se encontra. E acho que é interessante, né? Muitas pessoas acabam perguntando sobre a questão dos sonhos, que é algo que é comum, típico do sono REM. E muitas pessoas falam, pô, eu não sonhei essa noite. Normalmente não é isso que acontece, né? Teoricamente, você sonha todas as noites. Teoricamente, na prática também. Todas as pessoas sonham todas as noites. Se ela não acordar no meio ou no final de um sonho, ela não tem a sensação que ela sonhou, mas ela sonha. Então vamos ter isso em mente. Se você acordar no meio de um sonho ou no finalzinho dele, você ainda é capaz de resgatar essa memória. Se você acordar de manhã e falar assim, nossa, sonhei que eu ganhei na loteria esportiva. Mas se você voltar a dormir de novo, esse sonho vai embora, porque vão vir 90 minutos de sonho. E não tem por que esse cérebro guardar 90 minutos vezes 365 dias do ano, vezes o número de anos que nós vamos viver. Bom, agora acho que cobrimos um pouco essa parte do sono normal. E acho que uma coisa que certamente a gente precisa comentar é um pouco sobre privação de sono. Afinal de contas, acho que a nossa sociedade está cada vez mais pressionada a trabalho e cada vez o tempo de sono fica em plano secundário. Como é que você vê essa questão de privação de sono, que me parece uma questão tão alarmante para os dias de hoje? A privação de sono hoje é um problema de saúde pública. Alguns anos atrás, a Academia Americana denominou o termo 24/7 para essa sociedade. É uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós temos hoje academias abertas 24 horas, nós temos supermercados, não é só aeroportos e hospitais. Hoje a gente tem uma demanda para ficar mais tempo acordados. Se alguém for numa festa e sair às 4 horas da manhã, vai encontrar tanto restaurantes como padarias, como lanchonetes aptos para atender aquela população. Temos que assumir essa responsabilidade, Sérgio, que nós queremos essa sociedade 24/7. Havia uma época que o comércio fechava sábado no final do dia e não abria de domingo. Mas a sociedade, novamente, por essas demandas e essa pressão que você mencionou, fez com que shopping abrisse no período da tarde de domingo, supermercados, postos de gasolina. Cada vez mais a gente tem uma vida frenética.
Se uma época a novela das 8 acontecia às 8, hoje a novela das 8 acontece às 9 da noite, porque não tem telespectador em casa. O transporte público demora mais tempo para levar esse cidadão à sua residência. E quando ele chega em casa, se antigamente era só a televisão, que era uma sequência de imagens que distraía aquela família, agora ainda tem a internet. Desde a década de 90, nós fomos permeados com um acesso extraordinário de internet. O mundo ficou pequeno, porque agora ele cabe dentro de um celular. O celular é o banco, é a máquina fotográfica, é teu registro, é tua vida social, tudo tá ali. Só que todo esse acesso à informação faz com que as pessoas durmam menos. Por isso que nós somos tão privados de sono. A privação de sono, ela tem uma série de consequências muito graves. Ela pode levar ao maior risco cardiovascular, comprometimento do sistema imunológico e até problemas sexuais, para não mencionar ainda prejuízos cognitivos, a pessoa fica mais doente, ela tem chance de ficar mais obesa e maior risco a acidentes. Hoje no Brasil a gente tem por volta de 50 mil mortes nas estradas brasileiras. Acho que nesse curto espaço de tempo você comentou várias coisas interessantes. E acho que a primeira delas é em relação a esses dispositivos eletrônicos, celulares e tablets na nossa vida. E para isso a gente vai ter um Sleepcast focado nesse tema, então acompanhem nos próximos dias. Agora, em relação à privação de sono, o que acontece é que muitas vezes a gente vai postergando o horário de dormir e aí a gente tem normalmente o horário de acordar mantido porque vai para a escola, vai para o trabalho, enfim, não tem como mudar, e cada vez a gente vai dormindo menos e menos e vai tendo a série de repercussões que você estava comentando. E acho que uma delas, que eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco, é essa questão de sonolência e acidentes automobilísticos, porque é algo muito preocupante e que às vezes as pessoas não dão a devida relevância, né? Sim, a privação de sono, além de causar mais acidentes, um dos fatores para isso é que ela diminui o seu poder de julgamento. Esse julgamento faz com que você acredite estar 18 horas, 20 horas acordado e ainda estar apto a dirigir um veículo. A privação de sono altera o julgamento. Isso é muito ruim. Além disso, a privação de sono causa sonolência excessiva diurna, que você mencionou, que é muito ruim. Então, você tem um cérebro que acaba forçando um julgamento inapropriado, com uma sonolência excessiva, uma fadiga associada e ainda estradas de má qualidade que nós temos no Brasil. Com isso, o que acontece? Há mais risco de acidentes. Acredita-se, a gente não tem números atualizados ainda, mas que aproximadamente 50% dos acidentes têm o componente falta de sono envolvido. Seja um motorista que atravessou a pista porque ele teve o sono REM, ele sonhou no meio da estrada e atravessa e cai numa ribanceira, assim como você tem a sonolência excessiva diurna, que diminui seu grau de atenção e concentração naquilo que você está fazendo, e aí, de repente, você pode fazer uma ultrapassagem também não de forma apropriada. Mas o sono, ele dá sinais de que está vindo, né? Ou você acaba simplesmente dormindo, né? Ele dá alguns sinais. Esses sinais podem ser pouco evidentes. Por exemplo, um pouco de sonolência, um bocejo. E aqui que normalmente as pessoas fazem? No primeiro sinal, abrem a janela. Aumenta o som do rádio. Esse foi o primeiro aviso. Talvez venha o segundo aviso. Que ele se mexe um pouco, às vezes alguns se batem na cara para tentar acordar. Talvez o terceiro aviso não venha e ele simplesmente apaga. E se ele apagar, ele vai ter relaxamento da musculatura e ele pode bater de frente com outro carro. Então, acho que a mensagem importante aqui é que você evite de dirigir com sono. Pare no primeiro posto, algum lugar que seja seguro para descansar e retome essa viagem quando você estiver melhor. Acho que é uma chance de preservar a sua vida e de outras pessoas, né? Sim, e diminuir esse número extremamente triste que a gente tem no Brasil. Se a gente pensar em 50 mil mortes, nós estamos pensando em 50 mil famílias que enterraram um ente querido. E você mencionou de parar num posto para dormir. Esse sono é de 20 a 30 minutos que é necessário.
parar no lugar de segurança, mas 20 a 30 minutos é o suficiente para a pessoa se sentir melhor e continuar essa jornada. Muitas pessoas param, tomam um café e entram no carro. E acontece acidentes mesmo assim, Sérgio. Por quê? A cafeína leva em média 20 minutos para fazer efeito. E nesses 20 minutos tem muita estrada ali que ainda pode correr acidentes. Com certeza. Outra consequência que você comentou rapidamente é a obesidade. Acho que você é uma grande estudiosa da relação dos hormônios, privação de sono, e como é que isso tem associação com a obesidade, que também acho que é outro grande problema da nossa sociedade contemporânea. Você sabia que um dos estudos do sono que nós mostramos aqui, né, fazendo parte do Instituto do Sono, que 56% da população de São Paulo está com sobrepeso. Imagina, mais da metade é muita coisa. Mais da metade está acima do peso ideal. Olha só o que a privação de sono faz. Ela diminui o hormônio da saciedade e ela aumenta o hormônio relacionado com a gula e apetite. Você vai num restaurante por quilo e você acaba pegando mais do que você gostaria e mais do que você precisa, porque a privação de sono faz esse desbalanço hormonal, proporcionando ganho de peso. Além disso, a privação de sono nos deixa com menor disposição de fazer atividade locomotora. Por exemplo, subir uma escada. Quando você está privado de sono, você acaba pegando o elevador para mesmo que seja um andar só. Quando você está com seu sono em dia, você fala, estou me sentindo bem, eu vou subir 1, 2, 3 lances de escada. A privação de sono, então, ela faz uma somatória muito ruim, que ela aumenta a fome, ela diminui a saciedade e diminui a nossa atividade física. Ninguém com privação de sono tem vontade de andar num parque, fazer uma volta no seu bairro, ou que nem eu falei, subir uma escada, ou fazer caminhadas maiores. Com tudo isso, ela acaba ganhando peso. Há estudos no mundo mostrando que cada 2 horas a menos de sono, a chance de engordar passa a ser significativa. Então, precisamos dormir bem. Para se tornar uma população com índice de massa corporal normal. Eu também sei que você é uma grande estudiosa da relação de sexualidade e distúrbios de sono. E também sei que a privação de sono tem impacto também nessa parte da nossa vida. Quais são os principais problemas relacionados? Eu agradeço você ter levantado esse assunto, porque sexualidade para muitas pessoas passa a ser um tabu, as pessoas têm um pouco de cautela de falar disso, mas sexualidade é um dos pilares que a gente considera para falar sobre qualidade de vida dos indivíduos. Vamos falar primeiro nos homens, Sérgio. É assim, a privação de sono modifica os hormônios sexuais masculinos, testosterona. A testosterona é importante, entre outros fatores, para dar motivação sexual e também para o desempenho. Homens privados de sono de forma crônica têm redução do hormônio sexual masculino, testosterona. Isso faz com que ele tenha menor desempenho, mas também menor vontade de realizar atividade sexual. Isso, numa relação conjugal, pode ser muito complicado. Além disso, eu vou mencionar aqui a apneia obstrutiva do sono. 40% dos homens, conforme uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono, têm apneia obstrutiva. A apneia leva à redução de testosterona e à disfunção erétil. Importante mencionar, então, que nós temos um paciente que tem apneia obstrutiva do sono, que tem disfunção sexual e às vezes ele não sabe qual é o especialista que ele deve procurar. Por isso que eu agradeço sim você mencionar isso, porque tem um tratamento para apneia que a gente chama de CPAP, tenho certeza que vai ter um Sleepcast sobre distúrbios respiratórios, e este tratamento pode reverter a disfunção erétil. Uma das pesquisas também feita pelo Instituto do Sono mostra que 17% da cidade de São Paulo tem queixas de disfunção erétil, autorrelatada. Impressionante, são números realmente alarmantes. São. Agora vamos falar um pouco das mulheres. Sexualidade em mulheres é bem mais difícil de ser mencionado porque tem pouquíssimos estudos. Mas a privação de sono também modifica os hormônios femininos. Há trabalhos indicando que mulheres que dormem menos de 6 horas têm menor frequência sexual e menor satisfação com seus parceiros. Mais uma vez o sono vem se provando importante a cada tópico que a gente aborda aqui um pouquinho. Você comentou sobre a apneia obstrutiva do sono e certamente teremos um Sleepcast sobre esse assunto para abordar em profundidade, mas queria uma noção assim de quais são os principais distúrbios de sono que a gente encontra na população. São mais de 80. Mas essas 80 doenças do sono que nós temos,
temos aqueles que são mais prevalentes. Nos homens, distúrbios respiratórios, apneia obstrutiva sendo um deles. Nas mulheres, insônia. Pode ser de iniciação do sono, aquela mulher que demora mais tempo para iniciar o sono. Pode ser de manutenção do sono, ou seja, o sono é mais fragmentado, ou ainda o despertar precoce. Pessoas que acordam muito cedo, tentando pensar no problema e o problema vem e reverte, aquela sensação de querer dormir. A pessoa quer dormir, mas não consegue. Então, nós temos a insônia nas mulheres, a apneia nos homens. Além disso, nós temos bruxismo do sono, Sérgio, que são pessoas que rangem, que apertam os dentes, que também é muito prejudicial para a qualidade desse sono, que compromete a sua vigília. Tem pessoas que mexem as pernas à noite, tem pessoas que falam à noite. Nós temos, por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM, pessoas que executam os seus sonhos. Então, dentro dessa gama de 8 dezenas de doenças do sono, é muito importante a pessoa ter consciência, ouvir o relato de quem está dormindo com ela, porque às vezes ela não percebe, e procurar um especialista. E aí, esse é um bom ponto, assim, a partir de tendo um especialista, como é que é feito o diagnóstico? Eu acho que é importante talvez comentar um pouco sobre a polissonografia, né, e o papel dela nesse papel diagnóstico mesmo. Eu diria que esse especialista ele tem que ouvir muito a queixa, porque às vezes a polissonografia, que é padrão ouro para o diagnóstico de distúrbios de sono, ela pode ser indicativa de normalidade, mas a queixa é mais prevalente. Vou dizer um estudo também feito por nós lá do Instituto do Sono, em mulheres que elas se queixavam de alterações do sono na fase da TPM, da tensão pré-menstrual. Objetivamente, nós não encontramos nada, mas as queixas são muito importantes para esse especialista entender qual é o principal fator de reclamação em relação a esse bem-estar do sono. A polissonografia, ela é realmente o fator principal que a gente tem que fazer para ter a ideia real do que está acontecendo. E o que ela é? Ela é registro de múltiplas variáveis durante o sono. Então, nós vamos medir a frequência respiratória, movimentos oculares, que é importante por causa do movimento ocular, que é o sono REM, os sonhos, atividade cerebral, atividade muscular e por aí vai. Imagina alguém que tem uma hipertensão arterial sistêmica e apneia. Como que é essa relação? Hoje os cardiologistas estão muito preocupados como é a qualidade do sono de um cardiopata. Então a gente tem que fazer a polissonografia quando houver a queixa clínica, mas também associar às alterações objetivas que a polissonografia pode mensurar. Várias vezes você mencionou trabalhos publicados por pessoas relacionadas ao Instituto do Sono. E, de fato, o Instituto do Sono é uma das instituições que mais publicam artigos no mundo e é extremamente reconhecido internacionalmente por isso. Dentre todos esses trabalhos, acho que é interessante ressaltar o Ipsono, que foi um grande estudo epidemiológico feito na cidade de São Paulo. Então, eu queria um pouco dessa análise, sua visão sobre isso. É motivo de muita honra o Brasil ser o líder na produção de conhecimento no tema sono. E você mencionou o projeto Ipsono. Provavelmente o Ipsono é o estudo que mais fez com que tivéssemos artigos produzidos pelo nosso grupo, mostrando a prevalência de distúrbios de sono na nossa população de São Paulo especificamente, mas temos também estudos com a população brasileira. O estudo Ipsono ele tem 4 edições na década de 80, 90, 2007 e o ano passado. O que nós temos que mais nos chama atenção? 1 em cada 3 tem apneia obstrutiva do sono. É um número realmente assustante e que vinha numa perspectiva muito diferente em outros estudos anteriores, né? O estudo anterior, que é usado como material de consulta, um artigo clássico, dizia que 2 a 4% da população americana tinha apneia obstrutiva do sono. E nós sentimos que isso não era verdade, porque o Instituto Sono sempre teve uma lista de espera muito grande, muitas pessoas procurando, se queixando de sono. Você mencionou, 63% da nossa população brasileira tem alguma queixa e elas vão procurar tratamento. Além disso, nós tínhamos também uma ideia que a procura por tratamento era muito grande, não poderia fazer 2 a 4%. E nesse estudo de 2007, nós descobrimos que 32,9% da população paulistana tem apneia obstrutiva do sono diagnosticada pela polissonografia. Ainda, 1/3 das mulheres tem insônia. Então,
Então você imagina a chance de casar uma mulher com insônia com um homem que tem apneia obstrutiva. E aí a noite vira uma grande alegria dentro da casa. E uma tristeza durante o dia, porque todo mundo vai ter as suas queixas por não ter dormido bem. Fora isso, acho que é interessante observar a importância do Instituto do Sono na formação de vários profissionais da saúde, incluindo médicos, que foram responsáveis pelo desenvolvimento da área do sono pelo Brasil como um todo. E você coordena a parte de ensinos do Instituto do Sono, certo? Certo. Hoje o Instituto do Sono já formou mais de 2.000 profissionais na área de saúde em medicina do sono. Novamente, isso é motivo de muita alegria, porque a gente quer difundir o tema sono para todos os cantos do Brasil. A gente quer levar a importância do sono, como se tratar corretamente os distúrbios de sono, seja por um fisioterapeuta, no tratamento com o CPAP, que é uma das formas, né, da gente abordar esse paciente e amenizar as consequências da apneia, um fonoaudiólogo, um dentista por causa do bruxismo, um médico e, dentro da medicina, suas várias especialidades. E ainda a gente pode mencionar enfermagem, biomedicina e por aí vai. O Instituto do Sono oferece diversos cursos justamente porque a gente quer formar melhor os nossos profissionais para atender essa parcela que tanto se queixa de distúrbios de sono. A gente falou bastante sobre o sono, as consequências da privação do sono especialmente, mas cadê a luz no final do túnel? Assim, o que a gente pode fazer para tentar ter um sono de melhor qualidade em termos pessoais, em termos de sociedade? Nós somos uma sociedade que cada vez dorme menos. E você falou a palavra sociedade, eu diria em seguida adaptação. Eu acho que a única forma, diante da pressão que a gente sofre para ter mais produtividade, é essas empresas que algumas têm se adaptado a fazer com que os seus funcionários trabalhem no horário que é melhor para elas. Lembra que eu falei do cronotipo? Pessoas que gostam da noite, pessoas que gostam da manhã. Você ter uma meta para ser cumprida e você escolhe o horário ideal para você fazer aquele trabalho. Se eu te perguntar hoje que horas você gostaria de ler um livro ou executar uma tarefa de trabalho? É difícil, mas gostaria, antes de dormir talvez um pouco, ter um tempo para isso, né? Eu, por exemplo, gostaria de fazer muito cedo de manhã. Se a pessoa puder escolher a hora que ela se sente mais produtiva, a empresa acaba lucrando mais. E ainda essa pessoa, ela falta menos no trabalho porque ela escolheu o próprio horário de atividade profissional. Eu acho que essa é uma das maneiras que a sociedade encontrou para tentar remediar os danos da privação de sono. Eu acho que é exatamente isso. É importante respeitar o seu sono, respeitar o sono da sociedade de uma forma como um todo, porque isso vai proporcionar pessoas com uma melhor qualidade de vida, mais produtivos, mais felizes e certamente é algo que vai ser bom para todo mundo. Com isso eu queria encerrar, a gente está infelizmente no final da nossa entrevista. Doutora Mônica, muito obrigado pela sua presença e pela entrevista. E também com esse intuito de informar a todos sobre os distúrbios de sono e possíveis consequências e como a gente consegue ter um sono de melhor qualidade, eu convido a todos vocês a assistirem os próximos Sleepcasts do Instituto do Sono, feitos especialmente para essa Semana Mundial do Sono. Muito obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço.